Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 2. Sinais da divindade. Verso para memorizar. Então, Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26. Sexta-feira, 11 de outubro de 2024. Sinais da divindade. Estudo adicional. Olá, amigos. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Que o abraço carinhoso de nosso Pai Celeste envolva a sua vida e a vida da sua família no dia de hoje. Muito obrigado por estar aqui conosco para juntos dedicarmos os próximos momentos ao estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Estamos chegando ao final de mais uma semana. Durante esses dias, estudamos sobre as demonstrações da divindade de Jesus Cristo através dos sinais realizados por ele. Medite no texto de Ellen White a seguir. A vida de Cristo, que dá vida ao mundo, está em sua palavra. Era por sua palavra que Cristo curava a enfermidade e expulsava os demônios, por sua palavra acalmava o mar e ressuscitava os mortos, e o povo dava testemunho de que sua palavra tinha poder. Ele transmitia a palavra de Deus, como fizera por intermédio de todos os profetas e mestres do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo, e o Salvador desejava fixar a fé de seus seguidores na palavra. Quando sua presença visível fosse retirada, a palavra devia ser sua fonte de poder. Como seu mestre, deviam viver a de toda palavra que procede da boca de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 4. Assim como a vida física se mantém pela comida, a espiritual é mantida pela palavra de Deus. E toda pessoa deve receber, por si mesma, vida dessa palavra. Não a obteremos simplesmente por meio de outra pessoa. Precisamos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo. Devemos escolher um versículo, concentrando a mente na tarefa de compreender o pensamento nele posto por Deus para nós, e pensar bastante no assunto até que o compreendamos completamente. Reflita sobre o termo bíblico profeta. Por que a Bíblia chama Jesus de profeta? Essa designação pode gerar confusão para algumas pessoas, pois ele não era apenas um profeta. Como podemos entender isto? A Bíblia apresenta Jesus como profeta, no sentido de que ele é aquele que revela Deus ao mundo. Como profeta, Jesus comunica a verdade divina e revela o Pai à humanidade. Então, sem o ministério profético de Cristo, não haveria qualquer conhecimento acerca de Deus, visto que ele próprio é o Verbo de Deus. Por isso, Jesus como profeta é a suprema revelação de Deus para o homem. Muitas pessoas também pensam que o ofício de Jesus como profeta ficou apenas restrito ao seu ministério terreno. Mas o correto é entender que a função profética do Filho de Deus é anterior à sua encarnação e também é posterior à sua ascensão, ou seja, continua ativa até hoje. A vinda de Cristo à Terra como profeta foi cumprimento de profecias registradas nas Escrituras Sagradas. A mulher samaritana, por exemplo, declarou: Senhor, vejo que és profeta. As multidões em Jerusalém também chegaram a essa mesma conclusão na ocasião da entrada triunfal do Senhor Jesus. Por isso disseram: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Inclusive, o próprio Jesus falava de si mesmo como um profeta. Então, realmente muitas pessoas reconheceram Jesus como um grande profeta, mas falharam em entender que quem estava diante delas não era qualquer profeta, mas era o profeta por excelência. A maioria daquelas pessoas não compreendeu o verdadeiro caráter
do Senhor Jesus Cristo e da sua obra. Nesse ponto, fica muito clara a diferença entre Cristo como profeta e os profetas da antiga dispensação. Os profetas do Antigo Testamento proclamavam a palavra de Deus, mas Jesus Cristo, Ele próprio, é a palavra. Jesus não é somente o sujeito da profecia. Ele é o principal objeto da profecia. Nesse mesmo sentido, o que Cristo fazia era literalmente uma demonstração, não apenas um pronunciamento da verdade e da realidade divina. Isso está de acordo com a afirmação bíblica de que Jesus Cristo é a revelação final de Deus para o mundo. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Hebreus fala de forma muito clara sobre isso ao afirmar que, nos tempos passados, Deus falou de muitas maneiras, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Como já foi dito, algumas pessoas pensam que o ministério profético de Jesus esteve restrito apenas ao seu ministério terreno. Isso, no entanto, é um erro. O apóstolo João fala de Cristo como o eterno Verbo de Deus, através do qual foram feitas todas as coisas. E ele completa: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, o ministério profético de Jesus Cristo não é uma continuidade do ministério dos profetas do Antigo Testamento, mas antes é sua base fundamental. Por isso, o apóstolo Pedro descreve que os profetas dos tempos do Antigo Testamento profetizaram pelo Espírito de Cristo que estava neles. Além disso, da mesma forma que o ministério profético de Jesus é anterior à encarnação, esse ministério continua ativo até hoje. Agora, principalmente através da Igreja. Foi o próprio Senhor Jesus quem prometeu: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Portanto, quando os cristãos proclamam a verdade do Evangelho ao mundo, Cristo está continuando a sua obra de revelação. Além do mais, seu ofício como profeta alcançará o seu cumprimento final e pleno, na ocasião de sua grande revelação em sua segunda vinda, quando nós o veremos assim como ele é. Viva o dia de hoje contemplando a face de Jesus, sendo tocado pelo seu poder e movido pelo seu exemplo. Que a sua vida seja para revelar Jesus ao mundo, tal qual Cristo veio revelar Deus para os seres humanos. Que Deus conceda a você um restante de semana feliz e abençoado. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.